Vamos ver se agora vai. Problemas técnicos do Instagram são sempre comuns nesse horário de live, assim. Se bem que 4 horas não costuma ser um horário tão ruimzinho. Vamos ver se a Vicky consegue entrar. Oi, Vicky, vamos tentar de novo? Vamos ver se ela vai conseguir entrar, né? Nossa, a conexão que tá uma maravilha. E aí, será que agora vai? Peraí, sua tela. O seu tá travando pra mim também de vez em quando. Ah, que dó. Assim, eu detesto quando isso acontece. A gente convida e a gente faz umas coisas super especiais e aí o Instagram fica dando uns bugs. Vamos ver se a Vicky consegue entrar. Oi, Diego, tudo bem? Será que agora vai? Tá conseguindo? Imagem um pouco travada para mim, porém o áudio. Vamos conduzindo que a gente É. vai ajeitando aí. Vamos ver se Porque vai arrumando. esses problemas não tem como a gente controlar isso. É do Instagram. Pois, né, não tem do Instagram mesmo. Oi, Saia, Lucy, tudo bem? Ó, gente, então, assim, está com os probleminhas. O Instagram, dependendo. 4 horas não costuma ser um horário muito cheio. De 5 em diante costuma ser um pouco mais lotado, né? Complicado. Mas às vezes dá uns bugs mesmo. Vamos ver se a gente consegue levar, né, Vicky? Sim. Então, vamos Vamos lá, lá, vamos aos né? pouquinhos. Coloquem aí se tá dando para ouvir bem. Pra mim tá travando da Vicky. O meu tá travando Hum, pro pessoal. será que é a sua internet? Calma aí. Vamos dar o Veja jeito. se de repente mudando o lugar, né? Vamos tentar de novo. Obrigada, Saia, porque é isso que tem que ver, né? Eu não sei se é a minha internet ou a dela, mas eu tô achando que a dela de repente está travando ali. Mas enfim, para quem está chegando agora, né, é só para poder relembrar, o tema é educação financeira, a importância da educação financeira, a família, né, nessa importância da educação financeira de crianças e jovens. E a Vicky, eu queria muito a participação dela, tomara que a gente consiga, porque ela é a pessoa que, nossa embaixadora mirim da educação financeira no Brasil. Super contribuição. Tomara que a conexão fique boa. Agora foi. Ah, Finalmente! Amém, Senhor! que bom. Às vezes, Instagram é isso, assim, tipo, se vira na hora e a gente dá um jeito. É, tudo ao vivo. Tudo ao vivo, tudo assim. Então, Vicky, vamos nos apresentar. Eu acho que sim, tem pessoal da minha página, da sua página. A gente já fez há um tempo atrás uma live juntos super legal, né, sobre investimentos, né, conversando sobre investimentos para o público jovem. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ana Luísa, sou educadora financeira. Eu sou a criadora da página Trocando em Miúdos. E eu convidei a Vicky hoje para poder me ajudar aqui num tema super legal, que é a importância da família na educação financeira de crianças e jovens, né? E Vicky, eu quero que você se apresente também aí para o pessoal da minha página que não te conhece, que não teve a oportunidade de ver a última live que a gente fez juntas. Por favor, se apresente. Vou me apresentar. Eu sou Vicky, eu tenho 14 anos de idade, sou embaixadora Mirim da Educação Financeira no Brasil, por uma metodologia chamada DSOP, palestrante, cantora e digital influencer. Nossa, é muito chique, né? Eu não aguento. Mas a Vicky, ela é maravilhosa, ela tem uma página super legal. Ela realmente trabalha com a parte, principalmente o pessoal jovem, né? Trabalhar a educação financeira, sobre a importância da educação financeira dentro da família e os jovens se interessarem por isso. O trabalho dela é super legal, não é à toa que ela é a nossa embaixadora mirim aí. Para quem não sabe, a DSOP, eu faço pós-graduação
pela Dzop, né? Foi uma coincidência quando a gente começou a conversar, né, Vicky? E é a mesma metodologia que eu aprendo. A Dzop, ela é conhecida por ter também uma linha toda de educação financeira voltada para a parte de educação, tanto escolar quanto de crianças, né, em casa. Tem kit, super legal. Depois eu vou falar se der tempo, tudo certo hoje, eu vou falar de uma coisa que eu consegui assim de última hora, um desconto super legal, mas eu vou deixar pra falar no final, porque foi meio de última hora conseguir uma novidade. Mas vamos seguindo com a nossa programação, né, Vicky, porque a gente tem muita coisa para contar. E eu acho que eu vou fazer uma inversão. Eu tinha programado eu vou falar o que é educação financeira, eu vou falar sobre isso. Não, eu acho que eu vou deixar a Vicky contar a história dela. Vicky, assim, você tem 14 anos, você, então, tá falando sobre educação financeira, você é jovem. Conta a sua história para o pessoal, então, sobre como que você veio parar no universo da educação financeira, como que você tomou contato com isso, sabe? Conta pra gente, eu acho que essa sua experiência vai ser mais legal do que eu chegando aqui falando de educação financeira de cara. Eu vou inverter a ordem. Tudo bem, então vamos começar contando a minha história e eu vou tentar ser breve, mas não me perder, não deixar de passar os detalhes importantes. Toda a minha história começou com 3 anos de idade. Os meus pais, eles sempre foram muito empreendedores, mas todo o dinheiro que eles ganhavam, eles gastavam. E com isso, a minha mãe ela decidiu fazer um curso em São Paulo para aprender a lidar com dinheiro melhor, que era o curso da DSOP, de formação de educadores financeiros. E assim, na época eles estavam lançando, ainda era piloto, o material para crianças. E minha mãe ela trouxe esse livro da DSOP sobre educação financeira para crianças. E eu sempre muito curiosa, eu me interessei e fui aprendendo um pouco mais sobre isso com esse livro. Eu tinha definido os meus 3 sonhos, o meu sonho de curto, médio e longo prazo, e o meu sonho de longo prazo era ser cantora. Eu realizei aos 7 anos de idade, gravei o meu primeiro CD com o produtor musical da SBT. E assim, eu estava aproveitando que eu já estava em São Paulo e eu queria conhecer o autor daquele livro que havia me ensinado tantas coisas e me ensinado a economizar o meu dinheiro, planejar e realizar esses sonhos e esse grande sonho que sempre foi o meu objetivo. Então eu conheci o Reinaldo Domingos e ele me deu uma grande missão que era ler todos os livros dele e comentar o que eu achava de cada um. Então voltei para Sete Lagoas com toda a coleção de livros para crianças e jovens e eu apliquei na minha vida e comentei o que achava de cada um. E assim, quando eu voltei para São Paulo, ele me nomeou embaixadora mirim da educação financeira pela metodologia de SOP. E atualmente essa é a minha grande missão, né? Disseminar a educação financeira para o máximo de crianças e jovens que eu conseguir. Essa parte da juventude que precisa entender, ter consciência financeira, pois são o futuro do nosso país. E o mais interessante é que eu quis juntar as minhas 2 grandes paixões, que era a música e a educação financeira. Então, atualmente eu tenho 11 músicas de educação financeira de todos os livros que eu li dessa coleção, tratando sobre vários assuntos. Para ser uma forma mais lúdica das crianças aprenderem a lidar com dinheiro. E por incrível que pareça, isso dá muito certo. Várias escolas fazem projetos com essas músicas e eu fico muito feliz de não só as crianças e jovens estarem sendo impactados, mas também influenciarem toda a família. Ah, isso é maravilhoso. E é muito legal ter a sua experiência, Vicky, porque você é isso, você tem 14 anos, meu Deus, sabe? E com tanto conhecimento, e você teve justamente esse contato com a educação financeira porque alguém da tua família foi lá e resolveu estudar para ela e acabou trazendo isso para você. Então, como que isso é importante? Porque com certeza isso teve um impacto para tua família, né? Porque já que a sua mãe foi procurar, estudar, com certeza isso teve um impacto para ela, mas ela também passou isso para você. E essa é a questão de quando a gente fala de educação financeira com a família, porque geralmente os nossos primeiros contatos com educação financeira, com dinheiro, com tudo, é na família, mesmo que não seja diretamente.
a gente observa, né, as crianças observam, os jovens mais ainda, eles entendem, mesmo quando os pais não conversam, eles entendem, eles sabem o que está acontecendo, mesmo às vezes não compreendendo a situação toda. Então, quando a família ela se abre para isso, para dizer, caramba, isso é importante, eu vou compartilhar esse conhecimento, né, ou como que isso pode ser transformador. Né? Sim. Então, olha só, e a Luz está falando, com certeza, a educação financeira na infância faz toda a diferença, e faz mesmo, que é essa ideia proposta da gente também conversar um pouquinho sobre isso. E essa experiência que é da Vicky, de vida da Vicky, ela falou dos sonhos dela, para quem não sabe, a gente trabalha na educação financeira, mesmo para os adultos, 3 sonhos que ela falou, eu realizei, tinha os 3 sonhos. Então, é um de curto, um de médio, um de longo prazo. Obviamente, quando a gente fala para adultos, a gente tem uma temporalidade muito diferente de quando vai falar para crianças. Mas você adapta, né? E é isso que é legal. Então, por exemplo, a Vicky lá com 3 anos tomou contato com a educação financeira, começou a fazer, aos 7 ela realizou o de longo prazo dela. Enfim, poderia ter sido antes, poderia ter sido depois, mas olha que interessante, ela com 7 anos conseguiu realizar um desejo que ela tinha. Nossa, e isso mudou a vida dela para ir com uma missão, sabe? E realmente isso é uma das questões sobre a importância de ter a família na educação financeira. Então, Vicky, eu acho que essa sua experiência maravilhosa, ilustra para as pessoas. Eu ia fazer uma inversão, ia falar, o que é educação financeira, blá, 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 não sei o que. E depois eu pedi para a Vicky contar a experiência dela. Eu falei, não, eu vou pedir para ela contar logo, porque eu acho que isso mostra para os pais que estão presentes, pais e mães, né, enfim, que estão aqui presentes, o como que isso impacta, né, e para os jovens também, se tiver jovens assistindo, como que isso pode ser transformador. Mas, Vicky, Sim. vamos conversar um pouco sobre o que é educação financeira, né? Porque as pessoas, elas muitas vezes acham que educação financeira é fazer conta, é matemática, é uma coisa muito dura, assim. E da sua experiência que você teve, assim, né? O que você pode te dizer, assim, tipo, educação financeira é isso, é fazer conta, é matemática, é uma coisa muito dura, assim? Conta pra gente dessa sua experiência. O que você diria, o que é educação financeira com base nessa sua experiência e todo essa leitura que você fez também dos livros, né, da parte de educação financeira infantil e para jovens da DISOP? Bom, sempre que me perguntam, em toda palestra que eu passo, eu nunca passo o conceito de educação financeira. Porque a maioria das pessoas acham que educação financeira é apenas números exatas. Mas o que muitos não sabem é que educação financeira é uma ciência comportamental. Então, vem da atitude das pessoas. E a educação financeira é apenas uma forma de você estar aprendendo a administrar o dinheiro e mudar a sua vida financeira. E existe diferença entre educação financeira e finanças pessoais. É uma pequena diferençazinha, porém essa diferença ela existe. A educação financeira, ela envolve muito família. E como já diz o nome, as finanças pessoais é muito individual, mas com o mesmo objetivo, com a mesma missão de estar ajudando as pessoas a serem conscientes financeiramente e mudar a vida deles. E mudar, né? É porque o que acontece? Eu sempre bato e vou continuar batendo também. Sempre quando eu brinco com as pessoas, quando eu monto slide, eu coloco até uma brincadeira, um joguinho. Eu coloco lá para as pessoas: educação financeira é ciência humana ou exata? E eu vou continuar batendo. E as pessoas, a maioria, ainda continuam respondendo que é exatas. E não é, ela é uma ciência totalmente humana, por conta disso que a Vicky disse. Ela trabalha comportamento, ela trabalha a forma como você lida com o dinheiro. E essa forma como você lida com o dinheiro é perpassada pelas suas emoções, é perpassada pelos seus sentimentos. Por incrível que pareça, a gente toma decisões com base no nosso emocional muito mais do que o nosso racional, porque o nosso emocional ele é mais rápido. Eu fiz uma live há uns 3 semanas, 4 semanas atrás, já não me lembro, com uma psicóloga, e ela explicou um pouquinho sobre isso. Essas emoções, elas sempre são um gatilho mais rápido. Elas é que tomam a decisão na frente. O racional, ele é mais lento, ele demora. Então, a educação financeira, né, eu gosto de pensar como um equilíbrio também, de você reconhecer essas suas emoções, né, o que dispara essas emoções, o que leva, e você parar e pensar. Aí você traz o teu lado racional. Mas a educação financeira em si, ela trabalha isso. Ela trabalha
teu comportamento, as melhores práticas para você lidar com o seu dinheiro de forma sustentável, de maneira que você traga a tua família, de que você envolva as pessoas que estão ao teu redor, e às vezes até quando você traz para uma empresa ou para você mesmo, enfim, mas no caso aqui a gente vai se dedicar à família, como que é importante a gente ter essa questão de sustentabilidade, de comportamento financeiro no núcleo familiar. Né? Então isso é muito bacana e realmente trazer um conceito muito, muito duro não é a intenção aqui, é a gente falar sobre isso, que é ciência humana e é uma questão de comportamento. Mas, então assim, vamos pensar agora diretamente na parte da família mesmo, né? Porque o que acontece? Muita gente acaba deixando a educação financeira legada para a escola. Não que seja uma coisa ruim, mas eu queria que a Vicky trouxesse, assim, ainda mais que você é jovem, 14 anos, assim, qual é a diferença de você ver alguma educação financeira? Não sei se você na sua escola teria educação financeira, porque algumas escolas estão começando a introduzir já, né? E você também vai às escolas, né? A diferença entre ter educação financeira fora da família e uma educação financeira dentro da família. Você consegue falar um pouquinho pra gente como que é essa experiência de dentro e fora do núcleo familiar? Sim, sempre quando eu trato de educação financeira para famílias, eu falo que o essencial é educação financeira dentro de casa, não que descarte o ensino das escolas, mas dentro de casa é o essencial. Por quê? Os filhos seguem o exemplo dos pais. Então, se os filhos eles tiverem de segunda a sexta-feira durante, sei lá, acho que a gente fica 4 a 5 horas na escola. Durante 4 a 5 horas na escola, mas na verdade, na maioria das vezes, as escolas têm no máximo 2 horas de aula de educação financeira. Ou seja, 2 horas de aula por semana. Sobre educação financeira, ensinando que é importante aprender a administrar o dinheiro, que não sei o que, não sei o que. Mas ele chega em casa pessoas que ele convive durante praticamente o dia inteiro, de segunda a domingo. Ele vai seguir o exemplo que ele vai ver dentro de casa, não vai adiantar nada. Por mais que ele leve o exemplo, por mais que ele leve o exemplo da escola para dentro de casa, é de suma importância que os pais eles tenham consciência financeira, principalmente na faixa etária, Ana, do 0 aos 11 anos de idade, que você está formando a consciência do seu filho. Então, se você é um pai, uma mãe muito consumista e descontrolada, que não tem inteligência emocional, ele vai pegar aquele exemplo, porque ele vai achar que, se os meus pais fazem aquilo, é porque é o certo. E por que maioria dos adultos que não tiveram educação financeira na infância, hoje, na maioria das vezes, tem muitas dívidas, são inadimplentes, negócios falidos e por aí vai? Por causa dos seus ancestrais. A gente segue esse exemplo que a gente vê dentro de casa, como que os pais percebem sua vida financeira agora. Tem esse autoconhecimento financeiro. Você, muito provavelmente, a maioria dos seus hábitos com o seu dinheiro são dos seus pais, ou são dos seus avós, ou são dos seus bisavós. É tudo essa questão. E é muito engraçado isso. Porém, se você quer que os seus filhos tenham um futuro melhor que o seu, você precisa quebrar isso, romper isso. Então, não depende só de escola. É importante, sim, que as escolas elas passem sobre esse assunto. Eu acho que a maioria das escolas que implementam a educação financeira não conseguem só mudar a vida dos alunos, mas também das famílias. Porém, se você está assistindo essa live neste exato momento, você tem a oportunidade de chegar a um grau muito maior dentro da sua casa, dentro da sua família. Então, com certeza.
É bem interessante perceber isso, porque eu tenho em casa um professor de história, meu marido é professor, então, assim, muitas vezes, assim, eu percebo, por ter contato com muitos professores, não só meu marido é um deles que estou aqui 24 horas convivendo. Muitas vezes eu percebo que os pais colocam uma responsabilidade muito grande nas costas da escola. A escola vai falar sobre isso, a escola se encarrega disso. Só que pensa comigo, não, que foi o que você falou, a criança, o jovem, ele passa, enfim, a maior parte do tempo é com a família. Pouco tempo na escola. E na escola, ela vai ter uma diversidade de disciplinas enormes, apesar de, enfim, a educação financeira está entrando como uma disciplina que a gente chama de transversal, ela não é só mais entendida como dentro da matemática, mas sim uma disciplina que pode ser trabalhada pela história, pela geografia, enfim, por diversas formas, até, enfim, biologia. Você pode trabalhar de diversas maneiras, né, uma disciplina transversal, mas, assim, é muito pouco tempo que o professor vai ter, né, para poder trabalhar a parte teórica e, às vezes, quando ele consegue, uma prática, né? Uma oficina, alguma coisa. Isso dentro de casa é muito mais forte, porque a criança vivencia isso. Ela não está só teorizando, ou conhecendo, ou sabendo como algo assim muito distante, ou tomou contato uma vez na escola. Não, ela vive aquilo no dia a dia. Então, assim, a importância de trazer o conhecimento, que a família assuma também essa responsabilidade de que eu vou cuidar da educação financeira do meu filho, da minha filha, enfim, desde pequeno, é autorresponsabilidade. É uma das coisas que a educação financeira também trabalha, essa questão de autorresponsabilidade. E uma das coisas interessantes de se pensar é que a educação financeira, ela não é só falar sobre dinheiro, né? Ela é falar sobre sonhos. Ela é falar sobre que a família pode trabalhar, ela fala sobre escolhas. É falar de coisas assim que são muito sutis e para uma criança pode ser um pouco difícil de trabalhar, mas que, se bem trabalhado, né, aos pouquinhos, com uma metodologia bem bacana, você consegue fazer com que a criança perceba essa questão de, se eu escolher guardar um pouco agora, eu posso ter aquilo que eu desejo ali na frente, né? Ela ter consciência. É fácil? Não é fácil. Ela vai ter que escolher abrir mão de alguma coisa. Então, assim, a família, ela é importante por conta disso, por conta de que ela não vai só ser o exemplo, mas ela vai ser, inclusive, a prática do dia a dia para as crianças. Então, e a Vicky é a prova disso, né, Vicky? Com a tua experiência da tua mãe ter trazido isso, né? Você já conseguiu imaginar, assim, tipo, um exercício, assim, de pensar de como teria sido a sua vida diferente se você não tivesse tido contato com a educação financeira dentro de casa? Que exercício. Realmente, eu acho assustador pensar nisso. Porque a educação financeira, ela mudou completamente a minha vida e a vida da minha família. Tanto que, atualmente, a minha mãe, ela é terapeuta financeira. Ah, que legal. E o mais interessante, ela faz de segunda a sexta atendimento para as famílias que foram afetadas pela catástrofe de Brumadinho. Olha que bacana, que bonito trabalho. Sim. E tudo com uma educação financeira e sistêmicas. Muito interessante. Então, assim, educação financeira, gente, é uma coisa que o que as pessoas têm que quebrar na cabeça dela, e que, principalmente ao falar com criança, eu considero que algumas famílias têm esse tabu, né, de não vou falar educação financeira com meu filho, enfim, seja de qual idade ele for, porque ele não vai entender, porque eu quero poupar ele disso. E na minha opinião, acho que é um dos maiores erros você não envolver as crianças num planejamento, seja para uma coisa boa, seja para uma coisa ruim. Porque é uma oportunidade que você tem de simplesmente você começar a educar financeiramente, seja porque precisa fazer cortes, explicar o porquê, seja você, enfim, planejar alguma coisa junto, uma coisa boa, positiva, uma viagem, algo que vocês querem realizar, ou que a criança queira realizar, né? Também trabalhar os sonhos da criança, trabalhar os sonhos da família. Né? Então, isso é uma questão de que a família tem uma importância muito grande nesse processo, em que a escola, então, acho que é esse o ponto que eu estou querendo mostrar para vocês, não é que a escola não possa trabalhar, que não é importante ser trabalhada, é super importante, mas a escola só
não dá conta disso. Né? E não delegue só para a escola essa questão. Assim como a gente fala de sustentabilidade em termos ambientais, a gente tem que preparar as crianças para ter enfim, não dar tanto impacto no meio ambiente, não jogar o lixo na rua, não fazer isso, não fazer aquilo. A gente tem que pensar também financeiramente isso. Preparar as crianças para uma sustentabilidade financeira que impacta também no próprio meio ambiente, porque a gente está falando de consumo, né? Quando a gente fala de consumo, né, as pessoas imaginam muitas vezes que é só consumo, envolve dinheiro. Não, envolve também sustentabilidade ambiental, envolve sustentabilidade num todo, né? É bem interessante se a gente for pensar nesse aspecto, né, da família com essa importância e principalmente de quebrar um tabu, falar sobre dinheiro. Eu não sei se as pessoas que estão acompanhando, eu tenho algumas pessoas acompanhando aí, se na família teve tabu, né, porque algumas famílias têm isso, né, não conversar com as crianças, né, sobre dinheiro. Né, e eu não acho sei que se isso... o principal é isso. Como você disse, o principal é conversar sobre as finanças, expor a atual situação financeira da família, porque ainda é muita polêmica isso de falar a realidade financeira, mostrar o orçamento, fazer, né? Porque muitas famílias deixam de fazer um orçamento financeiro familiar, deixam de pegar notas fiscais que te relembram do seu gasto por causa disso. Não quer expor a real situação financeira, não quer ver pelo que está passando. Uhum. E eu acho que o importante da família é trazer uma questão do dinheiro, que eu gosto de falar do dinheiro humanizado, uma visão humanizada do dinheiro. O que significa? Novamente, quebrar aquela ideia de que só tem dinheiro, só pode ter dinheiro se você quiser ter bens materiais, se você quiser ser uma pessoa muito rica. Quebrar um pouco isso e trazer uma visão mais humanizada do dinheiro. Porque o dinheiro, se você for pensar, ela vai garantir que aquela criança, que aquele jovem, né, tenha uma melhor relação, saiba fazer boas escolhas no futuro. E boas escolhas envolvem tanto a questão do eu vou poupar, eu vou receber um dinheiro, eu vou poupar, eu vou separar uma parte do meu dinheiro para o meu futuro, né, seja focado numa aposentadoria, ou seja simplesmente para realizar algum desejo mais lá na frente, um sonho que a pessoa tenha, mas também decisões financeiras que a gente, nós que somos adultos aqui, tipo eu, né, você é jovem ainda, 14 anos, né, mas assim, tipo, decisão de financiamento, decisão de pegar ou não um empréstimo, isso para o futuro, se a pessoa tem educação financeira desde pequena, ela sabe, ela consegue entender que não necessariamente ela precisa pegar um financiamento ou um empréstimo para realizar alguma coisa, né? Porque ela já tem o hábito de guardar. Então, ao invés dela pagar para um terceiro, para um banco, enfim, para ela ter aquele bem, ela paga para ela mesma aquilo e ela adquire aquele bem sem pagar juros. Não significa que uma dívida seja ruim, um financiamento seja ruim, mas são escolhas. Escolhas que você começa de pequenininho. Se você entende que você é capaz de você guardar sem precisar pegar um empréstimo lá na frente para você realizar alguma coisa, a tua vida, a tua qualidade de vida muda completamente. Então, essa é a importância, acho que uma importância muito grande de trabalhar essa visão humanizada do dinheiro, uma visão de que dinheiro é qualidade de vida, ela não é só simplesmente para você comprar um monte de coisa, mas é para realizar os teus sonhos, os teus desejos, né? E vi que para os jovens, agora assim, a gente está falando muito bem genérico, assim, vamos falar para os jovens, assim, se tiver algumas pessoas assim da tua idade, de 14 anos, 15, né? O que você costuma falar para o pessoal nas suas palestras ou conversar com o pessoal da tua página a respeito de educação financeira, assim, para jovens? Aí eu estou falando do pessoal de 11 para cima, né? Ali na média de idade que você tem, de 15, 14 anos. Porque isso também, muitos pais têm dificuldade porque deixam passar. De criança não falam isso e quando chega para os jovens tem a dificuldade de conversar, né, com os jovens sobre isso também. De fato. O que eu vou te falar como é que é o andamento das minhas palestras para você entender o que eu falo para os jovens. Primeiramente, eu falo sobre a minha história. Eu acho que você já colocar a minha história de início motiva muitos jovens a verem que é possível. Principalmente eu que faço palestra para jovens de comunidade realmente, escolas públicas, escolas estaduais. Então é interessante você passar que é possível e motivar esses jovens.
Depois eu gosto de falar a importância da educação financeira. A importância da educação financeira. Eu tenho várias palestras, para ser sincera, mas sim, eu tenho várias palestras e para o pessoal do ensino médio e universitários, eu gosto de contar. Não sei se você já leu o livro Os Sete Hábitos dos Adolescentes Altamente Eficazes. Não, esse não. Dos adolescentes altamente eficazes, isso eu não conheço. Sim. Os sete hábitos dos adolescentes altamente eficazes e também tem das pessoas altamente eficazes. É, o das pessoas é que eu conheço. Então, ele adaptou para o dos adolescentes, mas eu acredito que seja a mesma coisa. Não é? Seja proativo, pense ganha-ganha. Eu tento colocar isso nas palestras fazendo uma alusão à educação financeira. Então, eu junto a educação financeira com esses hábitos e é muito interessante o bate-papo que a gente tem. E eu gosto de passar para eles praticamente o mesmo que eu falo para os pais, eu falo para os jovens. Porque é muito engraçado que os jovens chegam em casa já cobrando dos pais. Olha, para os pais que têm condições. Olha, pai, mãe, eu vou fazer isso, isso e isso, e eu já quero receber mesada, já quero receber semanada. Ou, pai, eu já tô olhando aqui nas contas, vou reduzir esse custo, aí eu quero 20%. A Vicky falou que você pode me dar, sei lá, 20% do que eu economizar numa conta de luz, exemplo. E também outras coisas, eu gosto de falar muito de metas, prazos para realização, gosto de falar dos sonhos de curto, médio e longo prazo, do orçamento financeiro que a gente tem que fazer para todos esses sonhos, sejam eles materiais ou não materiais. Uhum. E, ok, outro detalhe, continuando. Tô aqui capitulando as ideias. Mas uma coisa que eu tô andando muito com jovens assim que tem um mindset muito diferenciado. Então é interessante tratar sobre isso. O assunto que eu mais gosto de falar é juntar a educação financeira e o empreendedorismo para jovens e crianças. Então, isso pega muito tanto para jovens que têm condições financeiras de ganhar mesada e para jovens que não têm condições financeiras criar o seu pequeno negócio. Eu lembro que quando eu não ganhava dinheiro com as minhas palestras, eu sempre tentava arrumar alguma forma de ganhar dinheiro. Seja vendendo pulseirinhas na escola, seja fazendo pipe vendendo com meus primos, vendendo chup-chup. Eu sempre encontrava alguma forma de estar ganhando dinheiro. E depois que eu comecei a andar com esses jovens que têm essa mente diferenciada, o engraçado é que eu descobri o quanto que o mundo digital está afetando. Você já ouviu falar em marketing de afiliados, né? Marketing digital. Sim, sim. Uhum. Eu tive a oportunidade de conhecer jovens de 14, 15, 16 anos que estão ganhando muito dinheiro com marketing de afiliados. Isso é incrível, porque as isso ferramentas digitais, os jovens dominam muito bem essas ferramentas digitais. Então, e 1000 vezes melhor. Exato. E sabem utilizar as ferramentas de uma melhor forma que a gente, que é adulto, tem que, às vezes, estudar e você já meio que tem esse feeling já de... assim, fácil. Jovens que já estão rentabilizando o dinheiro, sei lá, da mesada deles ou de algum pequeno negócio que já colocam para investir esse dinheiro, já estão aproveitando para aprender um pouco mais sobre cashback. Como eu disse, o marketing digital, marketing de afiliados, teve jovens que já chegaram para mim e falaram: olha, essa pandemia com certeza não afetou meu negócio, eu estou ganhando muito mais que muita gente com o marketing digital aqui na internet, fácil. E eu sou uma pessoa, e dando exemplo, conheço muitos que são introvertidos e muitos que são extrovertidos. E serve para os dois públicos, entendeu? Então é muito interessante e eu gosto de tratar sobre isso, do empreendedorismo para jovens e crianças e principalmente nesse mundo digital que a gente está vivendo. E é interessante que
A minha mãe, ela odeia o assunto de investimentos. Acha extremamente chato. Minha mãe e meu pai. Acho extremamente chato isso. E eles ficam impressionados como eu gosto desse assunto. Eu gosto de estudar teoria. Eu posso não estar investindo em ações ousadas que têm riscos e Sim. etc. Mas Mas você investe. eu gosto de estudar sobre isso. Eu gosto de ver experiências. E meus pais, eles me incentivam muito a viver todas essas experiências, ainda mais nessa faixa etária que a gente não tem muito a perder. Se a gente colocar um pouquinho do nosso dinheiro, uma partezinha da nossa mesada em um lugar, uma partezinha em outro, já investir nesse marketing digital e entre outras coisas, a gente já consegue construir grandes coisas para quando a gente receber o nosso primeiro salário, para a gente quando realmente criar um grande negócio. Então, eu gosto de incentivar os jovens e ouvir experiências também a Ai, que fazer legal, né? isso, Muito bom. descobrir o seu potencial, porque tem um monte de jovens com potencial guardado aí. E eu postei nos meus stories um jovem que eu conheci que ele me agradeceu por ter motivado ele e despertado o potencial dentro dele que ele tinha de marketing digital. Então, esse jovem que eu conheço, ele está investindo em bitcoins. Além de investir em bitcoins, ele investe em tesouro. Ele é todo cashbackeiro. Eu gosto de usar essa palavra, cashbackeiro. Mas ele domina muito dessa área de cashback. E ele já conseguiu faturar em uma semana R$ 100 só com cashback. E agora ele está entrando para a área de marketing digital. Isso tudo que depois que eu conversei com esse jovem, tentei despertar esse potencial dentro dele, mesmo ele sendo muito introvertido, ele conseguiu conversar com os pais sobre isso, estudar um pouco mais e agora está aí, deslanchando e ganhando dinheiro com 14 anos de idade. E é isso, né? Tipo, porque quando a gente fala de jovens, a gente está falando daquela vontade, né? Você tem todo um futuro pela frente e você tem espaço para você errar nesse momento. Então, assim, os pais que muitas vezes têm medo também de conversar com os jovens, às vezes se enganam que eles não sabem. Pelo contrário, sabem muito. E muitas vezes sabem coisas que os pais não sabem. E essa questão do digital, por exemplo, a gente tem que dar o braço a torcer. Eu não sou mãe, eu não tenho filhos nem nada, mas assim, eu como uma pessoa mais velha, assim, de enfim, 37 para 38 anos, eu tenho plena consciência de que vocês jovens têm um conhecimento que eu não tenho. Então, às vezes, é uma troca de aprendizado. Por um lado, você tem os pais que têm a maturidade para entender o comportamento do que como você pode trabalhar aquele dinheiro, você também não saia gastando tudo, separe uma parte, enfim, e o jovem tem aquela vontade, eu quero fazer, eu quero tentar, eu quero experimentar. Então, acho que trazendo para o universo dos jovens, os pais trabalharem a questão da educação financeira de certa forma, darem responsabilidades, né? Aí entra a questão que você falou, por exemplo, da mesada, que é recomendada de 11 anos para cima, por mês, né? Então é uma das coisas, é discutível, algumas pessoas não gostam, outras gostam, mas é uma maneira de você criar responsabilidade. Então, assim, o negócio da mesada eu li bastante, assim, andei lendo, porque eu estou fuçando um pouco sobre essa questão também de educação financeira voltada para jovens e crianças, e o que eu percebi é o seguinte, a mesada, pelo que eu entendo, ela é polêmica, porque muitas vezes os pais entregam a mesada sem dizerem as regras claras que aquela mesada envolve. Então, por exemplo, a mesada ela vai ser dada uma vez por mês no dia X. Tenha estabelecido para jovens, né, acima de 11 anos, novamente, no mês tal você vai receber, no dia tal você vai receber o valor X, acordado com a criança que você, ou com o jovem, né, com que você vai querer dar. Tá, mas desse valor, você vai ter que poupar, já separe com esse valor Y, para você realizar alguma coisa que você queira. Por exemplo, ele não tem o hábito de poupar, você já dá esse direcionamento de você tem que separar. Tipo, quais são as regras dessa mesada? Você tem que ter o teu sonho, você tem que ter aquele para você realizar. E você já acostuma também ele a receber e separar. Receber e separar. Isso eu estou falando para quando não
não vem de criança esse hábito. Então, assim, a mesada ela é muito polêmica pelo que eu andei lendo por conta disso. Muitas vezes uma falta de regra que os pais de colocarem de pra que você está ganhando aquela mesada? Né? Tipo, é para poder comprar o lanche? Não, de repente o lanche vai ser, o pai vai dar o dinheiro do lanche. Ou não, esse aqui, a mesada inclui o teu dinheiro do lanche. Você tem que deixar muito claro, porque senão a experiência fica muito falha também. Mas, assim, passando por uma parte assim, que eu separei, eu não sei se a Vicky vai concordar, se quiser também complementar, eu estava separando algumas questões assim, do que os pais seriam interessantes de ensinar, e aí, desde pequeno, conceitos que são interessantes e que dá para ser trabalhado dentro de casa e que se relacionam com educação financeira. Então, um dos pontos que eu levantei, que assim, que são um ponto que eu acho que para mim é o fundamental da educação financeira, que os pais têm que buscar entender de que por que a educação financeira é importante, é ensinar sobre a questão de escolhas e limites. Assim, obviamente, falar parece muito fácil, fazer não é tão simples, mas, novamente, existem materiais que ajudam, né? Existem metodologias que ajudam. Porque o que acontece? Quando você ensina educação financeira, você não está ensinando só sobre dinheiro. Porque dinheiro, apesar de ser uma coisa palpável, o conceito de valor ele é muito abstrato. Mas quando você passa a entender o que está por detrás de você se relacionar com o dinheiro, por exemplo, escolhas e limites, você passa a perceber de, putz, espera aí, o que eu estou ensinando para o meu filho quando eu estou falando para ele botar 3 cofrinhos, por exemplo, 3 porquinhos e escolher um sonho para cada um, né, que vai ser realizado cada um num tempo diferente. Eu estou ensinando escolha. Eu estou abrindo mão aqui de realizar alguma coisa, né, de ter aquele dinheiro e comprar alguma coisa para realizar depois. Escolha. Então, isso é uma coisa legal de educação financeira, né? E limites. Limites no sentido de você não pode ter tudo. Você vai ter um limite, assim, tipo, eu quero ter aquela, sei lá, boneca Y que custa sei quantos mil reais. Você vai falar, você não tem como. Por que não tem como? Porque você vai perceber que se você com os cofrinhos e regrando, você vai perceber que existe um limite, porque é muito caro, é muito além do que é possível pagar. Não significa que não seja possível, talvez não seja possível agora, mas talvez seja possível um pouco mais para frente. Então, assim, é difícil, mas assim, o pai tem que ter na cabeça de o que ele está ensinando não é simplesmente o dinheiro pelo dinheiro. São valores. Eu acredito exatamente, são valores. Valores como paciência, valores como proatividade. Eu acho que fazem toda a diferença. Tanto que eu não sei se eu te passei o meu e-book de educação financeira para crianças. Não, me passa, eu quero depois ter. Eu tratei muito sobre essa questão de valores que você tem que passar para o seu filho. E eu tenho uma música com isso, para tratar sobre paciência, que é o que a maioria dos jovens e crianças não tem, que é tudo de imediato, agora, neste exato momento. Passa o cartão. Passa o cartão, né? Simples, né? Tipo, tá ali, passa. O conceito de que não tem limite, é só você passar e tá na mão. Mas é bem isso. Então, o pai e a mãe, né, quando tá ensinando sobre educação financeira, ela tem que ter muitas vezes na cabeça de que é difícil, não é tão simples, mas se você cria desde pequenininho, transforma aquilo em algo lúdico, em algo, porque uma coisa que você tem que fazer é respeitar esse imaginário, essa coisa da criança, dela imaginar que ela vai comprar um foguete, alguma coisa assim. Você tem que respeitar um pouco isso também, que faz parte dos sonhos, né, das brincadeiras com a criança, mas transformar em algo lúdico, né, respeitar essa linguagem, essa imaginação da criança. Mas o pai tem que ter na cabeça de que o que ele está ensinando não é só o dinheiro, são as escolhas, são os limites. E uma coisa que você falou agora, Vi, que até tô vendo que a Regina deu parabéns aí para você, né? A Regina falou parabéns pelo você representa aí, né, sobre o que você representa aí sobre o tema. Mas, enfim, o que vai acontecer? Você também, essa questão do querer e precisar. Criança, normalmente, principalmente quanto mais jovem, adolescente chega nesse ponto quando não teve educação financeira lá na base, porque eu já vi, né, eu tive amigos quando eu era mais nova que tinha isso, que eu queria ter agora. Mas existe uma diferença muito grande que quando você trabalha com a criança é o querer e o precisar. Eu quero ou eu preciso? Criança não diferencia muito isso. Ela quer e ela quer agora. Né? Então,
a questão de você trabalhar essa questão dos cofrinhos, de você separar esse dinheiro aqui é para agora, esse aqui é para depois, né? Inclusive até você adiar um pouco, né? Dizer não agora para dizer sim depois, trabalha um pouco essa ansiedade, essa coisa do eu quero. Às vezes não quer. Às vezes é só tipo uma ânsia de ser porque o amiguinho tem, porque o outro disse que tem, porque a TV mostrou, porque, sei lá, viu na internet. Então, assim, querer e precisar. Então também existe uma diferença. E aí entra acho que é uma das coisas mais difíceis para os pais. Aí quem for pai e mãe pode colocar aqui. Eu acho que uma das questões mais difíceis é saber dizer não. É saber dizer sim. Muitas vezes você não negar, né? Você saber dizer sim para o que deve ser dito sim e não para o que deve ser dito não. E existem casos em que você deve dizer sim para algumas coisas que você acha que para você não seria, mas para a criança é importante, e dizer não para coisas que você acreditaria que faria assim. Como que é isso? Deixa eu explicar assim para vocês. Por exemplo, vamos dizer que a criança, ou a criança, ou o jovem, enfim, ele faz as coisas todas direitinho, ele enfim, ele cumpre as regras que você estabeleceu e tudo certinho, e ele quer passar um dia, sei lá, jogando videogame, ou ele quer comprar alguma coisa que ele deseja muito, e você já esperou, já pediu para esperar um tempo e tudo mais, e ele ainda continua querendo aquilo, é um desejo, você vê que é um desejo. Então, assim, por mais que você fala, nossa, mas isso para mim é uma futilidade agora, mas talvez para ele seja importante. Então você quer dizer não, mas será que tem que parar e pensar, mas será que vale? Eu estou dizendo não por mim? Eu estou dizendo não por ele? Então, talvez dizer sim seja algo, dependendo se cumpriu as regras, se fez tudo direitinho. Então, assim, eu acho que o mais difícil para os pais é arrumar o equilíbrio entre sim ou não. É dizer, assim, essa ausência que os pais têm, muitas vezes estarem fora e querer dar tudo, né? Então, assim, não eu tenho isso como experiência. Os meus pais, antes de conhecerem a educação financeira, eles sempre foram muito ausentes por causa do trabalho e eles acabavam que queriam recompensar isso com presentes. Então, eles me davam vários presentes, queriam me dar tudo que eu queria e eu nunca estava satisfeita com nada, entendeu? O tempo todo eu queria um brinquedo novo, queria uma coisa nova, mas na verdade o que os pais não percebem é que a gente não quer presentes, a gente quer os pais presentes. Você quer a presença dos pais. E eu acho que o pai é difícil. Eu não consigo me colocar no lugar, novamente, eu vou me botar nessa condição de que eu não sou mãe, eu não sou pai, né? Enfim, eu não tenho filhos. Mas eu sei o quanto é difícil por conta de experiências que eu tenho com pessoas que têm filhos e vejo o quanto é angustiante. Mas, assim, muitas vezes é necessário. E o pai, às vezes, não sabe dizer não. Eu vou contar uma história rapidinho antes que daqui a pouco o Instagram começa a avisar a gente que vai acabar, mas enfim, vou contar uma história rápida que eu tive. Tem uma pessoa, né, que a filha queria de Natal uma boneca. Eu não vou me lembrar o nome da boneca porque é uma dessas bonecas mais recentes e ela é caríssima. Caríssima, caríssima, caríssima. A ponto de ser assim, quando ele falou o valor pra mim, né? Minha filha tá querendo a boneca tal. Eu falei, então por que você não vai dar pra ela? Não sei o quê. Então, é porque a boneca custa, sei lá, ela custava quase R$ 1.000. Era um valor assim muito estratosférico. E aí eu falei pra ele, meu Deus, R$ 1.000? Ele falou, Eu falei, cara, é quase o valor do teu financiamento, é o valor do que você gasta por mês no mercado, por exemplo. Mas ela quer e eu tô com dó, porque foi um ano difícil. A gente não teve tão perto dela. Aí eu, vamos conversar. Aí eu botei pra ele, falei, olha, você tem uma oportunidade, ela já é grandinha, ela já tá com 8 anos, eu acho, se não me engano, tá com 8 anos. Ele falou que ela já teve dinâmicas de educação financeira na escola. Eu falei, olha, talvez seja uma oportunidade de você conversar, porque é muito caro. Ele estava se sentindo mal porque ele não poderia dar. Ele queria dar, não queria dizer não, né? Porque foi um ano difícil. Aí eu conversei, falei, olha, a tua filha talvez tenha compreensão de que isso seja caro. De repente, trabalha com ela, ao invés de comprar agora no Natal, de repente de vocês juntarem. Pense nisso. Eu sei que você está querendo premiar ela pela tua ausência, mas é muito caro. Mostra para ela que isso é o preço quase do teu mercado do mês inteiro, sabe? Que é o preço do que vocês pagam para onde você está morando, sabe? Mas que é possível você ter. Mas você vai ter que adiar um pouquinho. Só que gente, era R$ 1.000. A boneca era uma coisa pequena. Acho que era uma boneca desse tamanhozinho. Sim, um negócio e eu falo que é interessante, e isso eu falo que isso é interessante, isso não é só para
crianças e jovens, mas também para os adultos. As pessoas, na maioria das vezes, elas compram para suprir coisas. Elas não só compram, as pessoas elas compram, mas até que, por exemplo, beber, você precisa gastar, para você se drogar, você precisa gastar. Então, falando na questão de compram. As pessoas elas compram para suprir a ausência, compram para suprir um término, elas compram para suprir uma situação difícil com a família. Elas acham que o dinheiro resolve tudo. E as pessoas precisam entender que quando usa aquele termo de dinheiro não traz felicidade, a gente não quer dizer, mas o dinheiro ele compra o meu grande sonho, o dinheiro ele compra um show que eu quero ir muito. Não, quando a gente trata da questão do dinheiro não traz felicidade, é porque o dinheiro ele não vai suprir problema nenhum seu. Esse vazio dentro de você sempre vai estar lá. O dinheiro não vai fazer diferença nenhuma nisso. E as pessoas elas não têm consciência disso. E é interessante sempre reforçar. Com certeza, eu acho que essa é a questão que a gente fala da educação financeira e trabalhar o dinheiro de forma humanizada. É você começar a entender, né, o que tem dentro de você, de humano que perpassa essa relação entre nós e o dinheiro. Enfim, então educação financeira, para a gente poder já meio que caminhando para o encerramento, eu não sei que horas o Instagram vai expulsar a gente daqui a pouco, porque a gente saiu, voltou, Sim. mas assim, a gente já saiu, já voltou, mas assim, só para a gente poder ir amarrando, se vocês tiverem alguma pergunta, coloquem aqui pra gente também, se não der para responder, a gente responde depois, né, a gente, enfim, faz uns videozinhos. O que eu queria dizer é que, assim, a família, ela é um núcleo mais importante, mais do que a escola, sim, mais do que a escola é um complemento. A escola é uma possibilidade a mais dela experimentar, de se relacionar, de ter contatos com conceitos, muitas vezes, que dentro de casa é a prática, é o dia a dia. Então, assim, a família tem essa importância, porque se você não toma contato com aquilo no teu dia a dia, você não é ensinado, você não tem os exemplos, você não está ali, é muito difícil. Você vai ter contato com isso do lado de fora, com o outro. Então, assim, por que você vai deixar... todo mundo cria as experiências, né? Então por que você vai deixar o seu filho ter experiências apenas fora de casa com dinheiro? Você não sabe quais são os exemplos que ele está tendo, quais são os contatos que ele está tendo. Por que não trazer isso para dentro de casa também? Obviamente a criança vai ter contato com a pessoa lá fora, mas a importância é que aqui dentro da família, né, o impacto é muito grande. O impacto é que você passa ali o tempo inteiro com a tua família. O que eu queria dizer para vocês também, né, além de agradecer muito a Vicky por ter vindo aqui, né, muito obrigada. Acho que a sua experiência ela é assim, tipo, motivadora para os pais perceberem como que é importante trazer educação financeira desde pequeno, como que é o impacto transformador que isso teve na tua vida. Você é um exemplo vivo disso, tá aí com 14 anos falando de empreendedorismo, tá aí com 14 anos dando palestra, com uma página que tá toda semana trazendo assuntos diferentes, falando para criança, para jovem, fazendo música, realizou seus sonhos. Então, assim, como que é transformador esse contato de educação financeira dentro da família. A Vicky é o exemplo disso, né, e que com certeza tem um trabalho maravilhoso que vai continuar aí durante muito tempo. Eu quero ler o teu livro. Fico muito feliz por você ter vindo aqui, participado da nossa live aqui. E eu não sei se eu acho que eu estava de última hora, antes de também encerrar, eu estava conversando com o pessoal da Dizop, eu meio que não tive muito tempo, mas eu conversei com o pessoal da Dizop. Eles têm um kit maravilhoso, né, de educação financeira para crianças, que se chama Coleção O Menino e o Dinheiro. É muito legal. E eu consegui um desconto. Eu tô organizando aqui, daqui a pouco eu boto nos stories, eu vou só conferir. Eu consegui 20% de desconto para quem quiser comprar esse kit. Eu não tô ganhando nada com isso, gente. Eu só cheguei lá e falei, poxa, eu vou falar de educação financeira, não sei o quê. Pô, o kit de vocês é tão bacana, tão bem indicado, já vem indicado em vários lugares e tudo mais, já vi que conhece, né? Eu quero comprar para poder também ler, né? E aí eles falaram, não, a gente dá um desconto sim. Então eu vou publicar para vocês depois um voucherzinho, o código, vai ter que mandar no e-mail só solicitando, porque eu fiz assim meio que de última hora, então 20% de desconto no kit, coleção O Menino e o Dinheiro da Dizop. Foi o Reinaldo, que é né, a pessoa que transformou assim, educação financeira no Brasil, ele é um dos pioneiros, enfim,
né? Mas é só para falar para vocês que eu tenho essa novidade que eu consegui de última hora. Vicky, não sei se você quer Ai, falar que mais lindo. alguma coisa, fique à vontade para você encerrar também. Ai, Ana, eu só tenho que te agradecer, agradecer por essa oportunidade, achar essa parceria linda. Eu sabia que a gente com certeza teria outras vezes lives juntas e a gente terá ainda muitas, porque eu acho sua experiência, acho seu carisma, tudo que você quer passar é com muito amor e carinho. Muito amor e carinho. Eu vejo isso no seu olhar, que realmente você leva isso como sua missão. Então, eu fico muito feliz de estar podendo ter esse bate-papo com você, estar podendo falar da minha experiência, ouvir as suas dicas. E eu achei isso incrível que você conseguiu desconto, vai estar passando para as pessoas. É, essa coleção, ela tá atualizada para crianças, eles aprimoraram muitas coisas e eu acho que vai ser muito válido para quem conseguir, muito válido para você que vai ler, porque não é só para filhos. Muitas coisas que a gente aprende nesses livros com foco para crianças e jovens, são coisas que a gente não teve. Então a gente aprende com isso também. Então, fico muito feliz. Tem o meu e-book, depois eu te mando meu e-book. Ah, que legal, Para Lucas. quem, Super quero ver. para quem tiver interesse, é só fazer o download no e-book no meu site mesmo. No meu site tá lá disponibilizado. Você só coloca seu e-mail e já recebe o e-book. Ah, muito legal. Eu acho que essa que é a questão, né? Eu acho admirável o teu trabalho, eu acho tão bonito você ter uma missão tão nova. Se as pessoas descobrissem, né, tão novas a missão delas, assim, acho que a vida fica até mais leve, né? A gente, tipo, tem uma causa pela qual a gente acredita. Mas, enfim, foi realmente, assim, foi uma surpresa de última hora que eu consegui esse desconto. Fiquei super feliz, porque eu sei que é uma coleção que é muito bem requisitada e eu vou divulgar aqui, vou só organizar para conseguir, para falar como que vai ser essa questão do desconto. 20%, provavelmente não vai ficar muito tempo no ar, né, porque foi uma coisa assim meio de última hora, mas vale a pena com certeza, porque uma coisa que eu coloquei na hora divulgando a live assim também, a gente aprende muito mais quando a gente ensina do que quando a gente é ensinado. Então, os pais que se sentem muito culpados por não terem tido educação financeira, porque não são organizados ainda financeiramente, gostariam de ser mais, essa é uma oportunidade. Ensinar os filhos pode ser uma oportunidade de você também transformar a tua própria vida, né? E quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Então, acho que é uma lição assim também para a gente terminar essa live bem, bem bonita, né? Ninguém nasce perfeito, ninguém é perfeito. Então, quando a gente tem essa coisa do ensinar, de levar para o outro, a gente aprende muito no caminho. Eu acho que é essa que é a lição da nossa live, assim, além da família ser super importante, de ensino às crianças, dos adolescentes. Muito obrigada, Vicky. Eu vou encerrar, então. E até a próxima. A todos. E até a próxima, né? Até a próxima.